Nós então chegamos ao final do tema do condomínio convencional ou condomínio voluntário, falando hoje da extinção dessa forma de condomínio. Seja bem-vindo, meu aluno, bem-vinda, minha aluna, ao nosso curso de Direitos Reais. Hoje eu trago uma aula um pouquinho diferente no formato. Eu peço que vocês consultem o roteiro que eu disponibilizo sempre lá no estudo.com, o slide que será o apoio para o acompanhamento dessa aula. E aí, assim que eu for comentando cada item, vocês podem acompanhar lá no roteiro, e eu faço sempre aquele convite para que façam anotações em cada item, para que paralisem essa aula, né, que façam uma pausa a cada momento importante de conceito, de alguma classificação, de alguma explicação importante, e você vá lá e faça essa anotação para ter também um registro daquilo que está sendo tratado, tá bom? Pois bem, se você tem lá no nosso roteiro como primeiro item, né, da extinção, que seria a letra D, a extinção do condomínio voluntário e as regras gerais aplicadas a essa extinção. Primeiro dado importante: condomínio é fonte de problema. Condomínio é espaço de conflito. Já diziam os romanos, o condomínio é uma aberração, porque a propriedade foi concebida para ser exclusiva, para ser individual, não para ser compartilhada. Exatamente nessa percepção que eles já tinham de que uma coisa que é compartilhada gera problemas de convivência. Em algum momento haverá algum interesse divergente dos outros interesses. Por isso diz o Código Civil que a todo tempo o condomínio poderá ser extinto. Mesmo quando foi estabelecida a chamada não divisão do condomínio, essa não divisão vai durar no máximo 5 anos, embora possa ser renovada por igual período. Eu explico melhor. Vamos supor, por exemplo, que eu tenha comprado com você uma casa ou um terreno e nós temos um grande projeto, um projeto em comum para essa nossa aquisição. E para que haja esse projeto executado, é preciso que nós permaneçamos unidos, que o condomínio seja mantido. Então, para que isso não comprometa o nosso grande projeto, nós estabelecemos naquele condomínio a sua não divisão. Olha, vamos ficar juntos aí, sem poder compartilhar, fracionar esse nosso condomínio, para que então seja possível levar a cabo o nosso projeto. Naquele momento estamos entusiasmados, cheios de planos, querendo dar o melhor de nós para que isso aconteça, mas como a lei é sábia, ela pondera que a cada 5 anos, mesmo tendo a gente definido a não divisão, nós podemos reavaliar essa nossa não divisão. Quer dizer, nós podemos reconsiderar, será que vamos manter a não divisão? Não seria bom a gente abrir a oportunidade, a possibilidade, né, de haver a extinção do nosso condomínio? Então veja, a cada 5 anos nós podemos reconsiderar a não divisão do nosso condomínio. Isso vale também para o condomínio eventual, lembra? O condomínio que é produto da vontade de um terceiro. É o condomínio gerado por uma doação ou por um testamento, quando 2 ou mais pessoas são contempladas ao mesmo tempo com o mesmo bem. E elas então, por força desse terceiro, dessa vontade de um terceiro, acabam se vendo unidas a uma mesma propriedade. Mesmo aqui, se o doador, se o testador estabeleceu a não divisão desse condomínio, a não divisão valerá por no máximo 5 anos. Para quê? Repito, para que haja a possibilidade, a oportunidade de os condôminos ponderarem se é ainda conveniente manter ou não essa indivisibilidade do condomínio. Você pode pensar, mas se de repente, nesses 5 anos aparecer um problema, houver uma divergência, o interesse de um em vender aquele bem com a qual, né, essa venda não é aprovada pelo outro, veja, a qualquer momento é possível encerrar o condomínio, ainda que se tenha estipulado a cláusula de não divisão. Basta, nesse caso, que o condômino interessado na extinção daquele condomínio, ele propõe uma ação chamada ação de extinção de condomínio,
ou ação de extinção condominial, que é uma ação que vai permitir levar essa discussão ao juiz e o juiz definir, então, o encerramento desse condomínio. Então, isso vai acontecer de modo a possibilitar que, em qualquer contexto, havendo o interesse em encerrar o condomínio, isso aconteça por intervenção do Poder Judiciário. Agora veja no seu roteiro o item do condomínio divisível, tá? Eu estou falando da extinção, letra D, agora condomínio divisível. Veja como é fácil. Se eu tenho com você um bem compartilhado em condomínio, mas é um bem fracionável, um bem que pode ser repartido, como é que se encerra o condomínio divisível? Dividindo o bem. Basta que, por exemplo, eu e você, que temos um terreno em comum, cada um de nós assuma uma porção desse terreno, adquira ali um pedaço do terreno, e aí esse bem será transformado em dois. Agora, para acontecer essa divisão do condomínio, temos que levar em conta dois fatores possíveis: a divisão amigável e a divisão judicial. Quando se tem a divisão amigável, o nome está sugerindo uma divisão com a concordância de todos, sem conflito, consensual. E aí, quando todos querem encerrar o condomínio e todos são maiores e capazes, vejam, tem que ser tudo isso combinado. Basta que eles façam uma escritura pública de extinção do condomínio. Essa escritura será levada ao cartório competente, ao cartório imobiliário competente, e aí, sendo registrada, dará origem à porção de cada proprietário. Qual a condição, portanto? Todos concordando em encerrar o condomínio, todos maiores e capazes. Agora, se houver uma dissensão, uma divergência entre eles, ou, embora todos concordantes, algum deles não é maior ou capaz, não dá para fazer divisão por escritura. Nesse caso, a solução é fazer a extinção judicial desse condomínio. Mesmo sendo divisível, deve haver, nesse caso, a intervenção do juiz. Por meio de qual medida? Voltamos a ela, a ação de extinção de condomínio. E essa ação vai produzir, ao final, porções individualizadas, né? Cada qual será proprietário agora de um pedaço daquele bem ou de um pedaço daquele patrimônio com exclusividade e de modo particular. Então, se somos nós dois, não fizemos a divisão amigável, levamos o caso ao juiz, apresentando uma ação de extinção condominial, o resultado dela serão duas porções, cada qual para um de nós. E nós seremos, sobre cada porção, proprietários exclusivos. Aí vem, pessoal, uma questão curiosa. Primeiro, essa ação de extinção ou de divisão condominial é uma ação imprescritível. O que isso quer dizer mesmo? Eu posso propor essa medida a todo tempo. Não há um prazo definido para isso. Todo tempo é tempo para propor essa ação. Eu não comentava agora há pouco que a todo tempo a lei possibilita a extinção do condomínio? Isso agora vem fazer todo sentido. Não há prazo para propor a ação de extinção condominial. Mas fica o que eu ia perguntar, a questão que eu ia levantar. Essa ação é uma ação constitutiva ou é uma ação declaratória? Porque, veja, após o encerramento desse processo, cada condômino vai se transformar em proprietário particular, não mais em proprietário comum, que compartilha a mesma coisa. Será que isso é uma Constituição? Será que isso gerou uma nova condição jurídica? Aí que tá, não. Veja, considera-se essa ação declaratória, não constitutiva. Por quê? Seria constitutiva se, a partir dela, cada um de nós nos tornássemos proprietários, mas não, nós já somos proprietários. Ela apenas individualiza a nossa propriedade. O que até então era compartilhado por duas ou mais pessoas, agora é particularizado para cada um de nós. Mas isso não muda, repito, a nossa condição. Éramos proprietários,
continuamos proprietários. A única diferença que agora aparece é o que eu havia falado, a individualização de cada propriedade. Mais grave isso que foi a questão de prova da OAB. Essa ação não é constitutiva, ela continua sendo declaratória e apenas, portanto, individualiza a propriedade para porções definidas. Propriedade que cada um de nós já tinha antes dessa ação de divisão condominial. Próximo item aí, gente, do roteiro, seguindo aqui com vocês, condomínio indivisível. Indivisível. Agora complica um pouco, porque como se trata de um bem que não pode ser fracionado, não é tão simples a sua extinção. É o caso, por exemplo, de uma casa. Quando eu e você compramos uma casa em comum, isso vale também para o condomínio eventual, nós ganhamos por doação, por herança, por testamento, essa casa em comum, e desejamos agora encerrar o condomínio por divergências ou por conveniências. Não dá para fracionar essa casa. E nesse momento eu recordo com vocês, pessoal, quando um bem é indivisível pelo Código Civil. Na nossa ideia imediata é o que eu não posso repartir, correto, mas não está completo. Eu falo que um bem é indivisível quando eu não posso fracioná-lo sem prejuízo de 3 elementos: natureza ou substância, utilidade e valor econômico. Se um desses aspectos for atingido pela divisão, natureza, utilidade ou valor econômico, um deles sendo aqui atingido, o bem não é divisível. O bem permanece indivisível. Então, primeiro dado, não dá para repartir uma casa sem que isso não comprometa a sua utilidade, valor econômico e substância. Então, a casa é um bem fracionável. Primeira atitude, será que alguém tem interesse em comprar a minha parte? Eu quero vender a minha porção nessa casa. Alguém tem interesse? Perceba, se ninguém tiver interesse, a única solução é a venda. Se fará a venda desta casa, desse condomínio indivisível. Essa venda pode acontecer de 2 modos. Ou ser uma venda amigável, novamente a venda consensual, em que todos concordam com o negócio e também todos são maiores e capazes, uma venda novamente judicial, feita quando não há concordância ou quando há alguém no meio aí que seja juridicamente incapaz. Mas vamos pensar antes disso. Antes de vender, quando se tem a intenção de alienar a fração particular, eu sou um de 3 condôminos e quero vender a minha parte. Primeira regra que se aplica aqui, direito de preferência dos outros condôminos. Preciso oferecer a minha parte aos outros condôminos pelas mesmas condições em que eu ofereceria para um estranho. Até aí tudo bem. O problema é, e se houver mais de um condômino interessado nessa compra? De repente não é uma questão tão simples, né? Eu vou precisar levar em conta aqui alguns critérios legais. Primeiro critério, quem leva melhor? Imaginem vocês 2 condôminos interessados na minha parte, empatados. Eu vou usar como critério de desempate primeiro quem fez mais benfeitorias. Então o condômino A fez mais benfeitorias que o condômino B. Ele fez mais investimentos, reformou a casa, aprimorou esse bem, ele tem prioridade nessa preferência. Não, isso não é um critério válido, porque nenhum deles fez a benfeitoria ou então fizeram benfeitoria na mesma medida. Acabam sendo equivalentes nesse critério. Segundo critério, quem tem a maior parte no bem, o chamado quinhão patrimonial. Então, por exemplo, eu estou sempre pensando aqui na atribuição proporcional de cada fração, 1/3, 1/3 e 1/3. Vamos pensar diferente. De repente, um deles tem uma parte um pouco maior, não é exatamente igual à dos outros. O segundo critério é esse. O bem será vendido, a minha fração, a chamada parte indivisa. A minha parte indivisa será vendida para aquele que apresentar o maior quinhão hereditário, ou maior quinhão patrimonial.
que pode vir por herança, doação, né? Terceira possibilidade, que é a mais curiosa, vamos supor que não dê para desempatar os dois por esses critérios de benfeitoria e maior quinhão. Aí sabe o que eu tenho que fazer? Uma licitação. O que é uma licitação? Lá no direito administrativo, vocês vão aprender, eu sei que já não aprenderam, que quando o poder público quer chamar empresas a realizar uma obra, a prestar um serviço, o poder público faz uma licitação. Ele chama os interessados a apresentarem propostas. E a proposta que tiver o melhor preço pelo melhor trabalho é a proposta vitoriosa, não é assim? Então algum deles vai ganhar a licitação. Essa mesma lógica de convidar interessados vai se aplicar agora na venda da parte de Visa. Eu vou oferecer a minha parte, primeiro, para os outros condôminos, fazendo entre eles uma licitação. Qual de vocês me apresenta a melhor proposta de compra da minha parte? E ao mesmo tempo, eu me volto para terceiros e também os chamo a apresentar uma melhor proposta. Olha que provocação aqui, né? Eu vou esperar a melhor proposta de um dos condôminos e a melhor proposta de um dos terceiros. Qual vai ser a proposta vitoriosa? Eu faço uma confrontação entre a melhor proposta de um condômino e a melhor proposta de um terceiro. Se nessa confrontação a melhor proposta de um condômino for igual, ou claro, superior, mas pelo menos igual à melhor proposta de um terceiro, o condômino tem prioridade. Mas veja, se de repente o terceiro consegue ter uma proposta melhor ainda, superar a oferta do condômino, o terceiro leva melhor, né? Mas aqui é uma possibilidade que se abre para que o próprio condômino consiga pelo menos fazer equivaler a sua melhor proposta com a melhor proposta do terceiro. É o que se chama licitação. E aí tudo bem, quem ganhar a licitação fica feliz da vida e acaba recebendo, incorporando a parte que seria minha aqui que eu estou alienando, tá? Beleza? Pessoal, saudade aí da presença de vocês, de estar com vocês, convivendo, né? A gente quando passa aí essa quarentena, esse isolamento, esse confinamento, que vem a importância da convivência social, né? Importância de estar ali no olho a olho, na presença física, na aula presencial, como ela é importante, né? Que vocês compartilhem o momento dessa aula. Então, que tudo isso passe logo. E aí, quando eu voltar da aula para vocês, eu vou chegar e falar assim, ó. Eu voltei, agora é para ficar, porque aqui é meu lugar. Eu voltei. Olha que delícia falar, eu voltei e agora é para ficar, né? Eu parei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu, latindo. Minhas malas coloquei no chão, eu voltei. Vai ser uma festa, vai ser uma alegria, vai ser uma celebração, né? Deus abençoe que logo a gente possa se reencontrar. Até lá, vamos aí, superando a nossa distância pela tecnologia, né? Veja no seu roteiro agora que eu vou começar a falar do condomínio edilício. Condomínio edilício, aspectos gerais, a letra A dos aspectos gerais, ok? Veja lá, pessoal, que o condomínio edilício, ele é regulado por 2 diplomas legais, pelo Código Civil e por essa lei 4591/64. Acompanha no roteiro aí? 2 leis fundamentam o condomínio edilício. E por que não se fala em revogação da lei mais antiga? Porque isso não é pacífico. Para muita gente, a lei de 64 permanece plenamente em vigor. E é uma lei que será aplicada para casos especialmente de omissão do Código Civil. Lembram que é aquele princípio chamado especialidade, né? A lei especial prevalece sobre a lei geral. Então, se houver, por exemplo, alguma falha ou alguma contradição até entre o Código Civil e essa lei, por esse princípio, a gente aplicaria sempre a lei especial. Eu falo disso melhor daqui a pouquinho.
Mas veja, dois diplomas legais regulando a mesma questão, regulando o chamado condomínio edilício ou condomínio em edificações. Qual é a peculiaridade dele? Nesse condomínio existem dois componentes. A estrutura dele tem dois componentes. A chamada unidade autônoma e as chamadas áreas e coisas comuns. Então, essa combinação é que produz o condomínio edilício. Áreas privativas, unidades autônomas, ao lado de áreas e coisas comuns. Apartamentos, salas comerciais, casas, são todas unidades particulares. E sobre cada unidade, o titular é proprietário exclusivo. Já nas áreas comuns, corredores, elevadores, área de lazer, piscina, sistema de eletricidade, de iluminação, tudo isso é coisa comum compartilhada pelos dois ou mais condôminos. E aí aparece lá na escritura do apartamento, por exemplo, fulano de tal é dono do apartamento número tal e mais um percentual das áreas comuns. Um percentual da piscina, da área de lazer e assim por diante. Veja que é diferente, então, do condomínio voluntário. Onde está a diferença? No condomínio voluntário, no próprio eventual, somos donos de tudo de modo conjunto. Agora não. Agora existem propriedades exclusivas, sim, porém convivendo com propriedades compartilhadas. E essa peculiaridade que vai definir o condomínio em edificações. Há uma discussão importante aqui, pessoal, se esse condomínio seria uma pessoa jurídica. Por quê? Porque na vida cotidiana, social, o condomínio edilício tem uma grande autonomia e mais, uma grande individualidade. Ele atua de maneira muito particular, representado pelo síndico. O síndico é o seu porta-voz, é o seu administrador, mas quem está se fazendo presente num contrato, numa negociação, num processo, é o condomínio. Então surge a questão, condomínio é pessoa jurídica? Prevalece a ideia de que não é. O condomínio é o chamado ente despersonalizado, ou grupo despersonalizado. O que é isso? É uma entidade que muito se aproxima de uma pessoa jurídica, que reúne atributos de pessoa jurídica, mas não é pessoa jurídica. O principal traço de pessoa jurídica desse condomínio é a sua representação processual. O condomínio edilício é parte processual. Ele é autor, ele é réu de ações judiciais. Agora, claro que por ser uma abstração, uma realidade técnica, ele se faz representar no processo pelo síndico. Mas veja, a parte do processo, a que tem legitimidade processual, é o próprio condomínio. Ora, então ele não é uma pessoa jurídica? Não, pelo seguinte, os autores concordam que falta ao condomínio edilício o dado que mais conceitua a pessoa jurídica, o registro dela no cartório das pessoas jurídicas. E o condomínio é assim, ele é registrado no cartório imobiliário. Então falta a ele essa personalização, essa sua qualificação como pessoa, como sujeito de direitos, né? Que é a qualidade reconhecida para toda pessoa jurídica. Então, atenção, essa é inclusive a posição adotada pela OAB, tá? De que não se trata aqui, na verdade, de uma pessoa jurídica. Vamos entender melhor agora os requisitos formais do condomínio edilício. Eu peço que você anote, letra B, aí no seu roteiro, formais, ato e instituição, tá? Peço que você consulte aí, eu vou partir da explicação do ato e instituição. Pessoal, como é que se constitui, como é que se forma um condomínio edilício? Por 3 documentos fundamentais: o ato de instituição, a convenção e o regulamento ou regimento interno. É da combinação desses 3 documentos que nasce o condomínio edilício. O primeiro deles, o ato de instituição, é o que deflagra o condomínio, é o que, digamos, funda o condomínio.
a partir de uma escritura pública, a partir de um testamento, pelo qual então o instituidor do condomínio ele vai compor, né, a parte material, definir aí a estrutura material desse condomínio, já definindo as unidades autônomas, prevendo as áreas comuns, prevendo as frações ideais de cada titular, também já estabelecendo a finalidade desse condomínio, se ele vai ser residencial, se ele vai ser comercial, tudo isso é esboçado. Pense assim, o desenho, o esqueleto, né? A anatomia fundamental do condomínio edilício está no ato de instituição. É o que vai, repito, montar o condomínio. Depois de montado, há necessidade de organizar o seu funcionamento. E aí eu chamo a sua atenção, veja lá, para a convenção. Acompanhe no seu roteiro, convenção. O que a convenção vai trazer? A convenção trará as regras gerais de funcionamento do condomínio. De um modo bem amplo, a convenção vai prever direitos e deveres dos condôminos. É ali que está a regulação fundamental do cotidiano do condomínio. O que cada um pode, o que cada um não pode fazer. E essa convenção do condomínio deve ser subscrita por pelo menos 2/3 dos condôminos. Então ela é votada na primeira assembleia que se faça do condomínio. Ali ela é montada, ela é votada. Via de regra, os condôminos levam, né, modelos de convenção, apresentam aí as regulações que lhes pareçam mais corretas, e aí essa regulação é submetida a uma votação, sendo aprovada a convenção por pelo menos 2/3 dos condôminos. Qual o instrumento da convenção? Ou uma escritura pública ou um instrumento particular. E nos dois casos, registrados no cartório, para que haja efeito erga omnes, para que haja publicidade desse ato formal. Vejam, depois que a convenção ela é aprovada, ela passa a valer para todo mundo no condomínio. Ela vincula vencedores e vencidos, não adianta falar, eu acabei sendo vencido, eu não vou cumprir a convenção. Pelo contrário, houve uma votação para submeter os vencidos à vontade dos vencedores. Ela vincula proprietários, possuidores, então isso vai também se estender a locatários, comodatários. Ela vincula detentores, os funcionários que atuam no condomínio, todo mundo sendo aí vinculado ou relacionado às mesmas regras. Daí porque ela é uma convenção vinculante. Ela obriga todo mundo a respeitá-la. E, de um modo geral, como é que se vai, então, mudar essa convenção? Primeira coisa, né? A convenção do condomínio só pode ser alterada por meio de uma Assembleia Geral Extraordinária. Lembra que eu comentava na aula anterior? A Assembleia Ordinária serve para questões ordinárias, para questões do cotidiano do condomínio. Já a Assembleia Extraordinária, além de atender a questões emergenciais, também atende a temas específicos. E um deles exatamente é mudar a convenção do condomínio. Só em assembleia, portanto, extraordinária. E aqui começa uma questão ligada à comparação das duas leis, que é a seguinte: o quórum geral do Código Civil, quer dizer, o número mínimo de votos concordantes na questão do condomínio edilício é 2/3. Porém, a Lei Especial de 64 prevê unanimidade para alguns temas. Mudança de fachada tem que ser unanimidade, mudar as frações ideais, unanimidade, mudar a finalidade do condomínio, por exemplo, de residencial para comercial, unanimidade, mudar as áreas comuns, unanimidade, temas que, portanto, vão encontrar uma grande barreira, um grande obstáculo de mudança, já que sempre tem aquele enguiçado no meio que vai dar o voto discordante, né? E aí começa esse embate, mas será que eu vou agora seguir o Código Civil, que é a lei mais nova e que prevê 2/3 para praticamente tudo, ou vou me apegar à lei de 64, mais rigorosa, que prevê unanimidade para muitos temas, porque é uma lei mais especial, né? Pessoal, não há resposta,
Não há solução pronta para isso. Tudo dependerá da conveniência do caso concreto. Se você, naquele caso concreto, for favorecido pela lei de 64, utilize a seu favor. Não, no caso concreto é melhor invocar o Código 2/3. Use-o a seu favor, tá? Porque, repito, não há uma solução pronta para isso. Alguns vão alegar princípio da cronologia e, para tudo, usar o Código Civil, que é mais novo. Outros vão invocar princípio da especialidade e trazer à tona a lei de 64, mais antiga, porém especial. Tudo será questão de hermenêutica e de interpretação mais favorável ao caso concreto, tá bom? Para fechar essa aula com você, vou falar agora do regulamento ou regimento interno. Veja no seu roteiro aí, regulamento ou regimento interno, que é um documento inferior à convenção, destinado a detalhar a convenção. Portanto, ele vai trazer regras mais minuciosas, por exemplo, relativas ao uso das áreas comuns, relativo ao exercício dos direitos e deveres dos condôminos. Então, pense assim, é como se fosse, lá na classificação das normas jurídicas, a lei e o decreto regulamentar. Lembram disso? A lei é a mais importante, ela traz as regras gerais e fundamentais. E o decreto regulamenta a lei, torna a lei mais aplicável, né? Mais concreta. É a relação que tem no condomínio entre convenção e regimento. Por isso, vejam, se o regimento apenas detalha e aprimora a convenção, há uma hierarquia, de modo que o regimento não pode contrariar a convenção do condomínio. Né? Se houver algum tipo de conflito, eu vou sempre priorizar a supremacia da convenção, já que se trata de uma lei fundamental do condomínio, né? E aí, espera-se que o regimento interno esteja sempre subordinado e respeitando as regras gerais dessa convenção do condomínio. Esse regimento tem que ser afixado em local visível do condomínio, porque ele, na verdade, é o mais acessado no cotidiano, né? Quando há interesse em definir o horário de funcionamento disso, daquilo, né? O compartilhamento do que é comum. Tem um salão de festas, quando ele vai poder ser usado, até que horário. Tudo isso do concreto, do cotidiano, é detalhado pelo regimento interno. Agora, se há a ideia de mudar algum direito ou dever, eu tenho que mudar a convenção, porque o regimento ou regulamento apenas acompanha a convenção, dando a ela um detalhamento melhor daquilo que foi estruturado na convenção do condomínio. Certinho, gente? Muito obrigado. Na próxima aula eu comento um pouco melhor da estrutura do condomínio edilício com vocês. Até lá!